Oi pessoal, qual é a boa? Tá? Como é que vocês estão aí nesse início de 2022, né? Quase concluindo, né? Quase terminando o primeiro mês do ano, mês de janeiro, né? Eu tô aqui de volta gravando esse vídeo, fiz questão de gravar o vídeo antes que esse primeiro mês terminasse, né? Eu tô me mudando de cidade, morava lá no Rio de Janeiro, agora mudei de cidade, aí muda de trabalho, são várias mudanças, né? Que alteram a nossa rotina e faz com que a gente acabe mudando aí os nossos hábitos, né? E aí, sobre isso também que eu quero falar aqui nesse vídeo de hoje. Nós não vamos falar aqui sobre investimentos, vamos quebrar um gelo falando sobre hábitos, sobre rotina, sobre prioridades, sobre aquilo que a gente pode fazer para poder contribuir na nossa jornada do nosso crescimento nos diversos campos, né, da nossa vida, seja na parte pessoal, na parte profissional, na parte religiosa, na parte financeira, familiar, etc. E aí essa mudança ela tem trazido aí, né, uma dificuldade ainda maior. São várias coisas que eu preciso arrumar na casa, na nova casa. São vários. A minha esposa resolveu, né, se desfazer, né, doar vários móveis que a gente tinha. Então a gente tem que chegar aqui e comprar aí várias coisas que demanda, né, requer aí um tempo, além até mesmo de recursos. Mas agora vamos aqui tratar sobre o assunto desse vídeo aqui. Realmente essa mudança fez com que eu me desanimasse na gravação de vídeo, na produção de conteúdo. Foi bom por um lado, que fez com que eu descansasse, mas agora também estou com algumas ideias e eu quero trazer para vocês aqui alguns pontos e de uma forma também até justificar o porquê dessa ausência. Tá? E quando a gente fala de hábitos, a gente tem que buscar na nossa vida sempre hábitos que façam, que contribuam significativamente para o nosso desenvolvimento pessoal. Tá? Então é muito importante a gente identificar os hábitos, colocar na nossa rotina, transformar realmente em algo natural, né? Fazer parte do nosso subconsciente. E mesmo não sendo um assunto de investimento, não tem problema, né? Tem também uma certa relação. E um dos principais, um dos vídeos, né, mais assistido, o vídeo mais assistido aqui do canal, ele realmente não foi, né, sobre investimento, ele foi sobre metas, sobre objetivos. E isso aí também ajuda a nós como investidores e como pessoas também a sermos melhores. E aí já vamos começar, né, perguntando o que você que está aí me ouvindo, o que você precisa fazer para poder alcançar ou para poder melhorar o seu crescimento, seja nesses campos que eu já mencionei, né, no aspecto pessoal, o que você precisa fazer para melhorar no seu aspecto pessoal, tá? E no seu aspecto profissional, no aspecto espiritual e no seu aspecto financeiro, o que você precisa fazer. Então você identificar, isso daí é o primeiro passo, né, para a gente poder dar realmente prosseguimento. Após você ter identificado isso daí, você precisa fazer com que essa coisa se torne um hábito na sua vida, faça parte da sua rotina. Você precisa acrescentar isso no seu dia a dia, preferencialmente essas atividades mais importantes, que você consiga fazê-las de manhã até as 11 horas da manhã. Isso daí algumas recomendações de alguns livros, né? E também alguns estudos dizem que entre 21 dias e 30 dias você consegue que uma atividade que seja feita repetidamente, que ela se torne um hábito na sua vida. Obviamente que dependendo desse hábito não vai ser algo fácil, né? Vai demandar de você um empenho, uma disciplina muito grande, mas você tem que lembrar, né, que se você quer ser bem-sucedido, as pessoas bem-sucedidas elas fazem coisas que as pessoas mal-sucedidas não estão dispostas a fazer. Então realmente o nosso cérebro, o nosso corpo, ele gosta muito do conforto e a gente precisa por vezes sair dessa zona de conforto para a gente poder alcançar o nosso crescimento. Eu, por exemplo, né, assim que eu cheguei aqui, resolvi me matricular numa academia. Primeira vez que eu me matriculo numa academia realmente de musculação, academia certinha, com estrutura, com acompanhamento, com fichinha de exercício. Né, me matriculei finalzinho do ano passado e aí quando eu vi estava mais ou menos ali dia 15 de janeiro e eu não tinha ido nenhum dia na academia. Eu falei, pô, aí não dá, né? Tô aqui pagando. Eu que criticava minha esposa quando ela frequentava a academia numa cidade que a gente morou, e que ela ia praticamente só uma vez por mês na academia só para pegar o boleto, né? Eu zoava ela, pô, você vai para academia só para pegar o boleto, né? Uma vez por mês. E eu falei, não, já passou 15 dias, eu preciso, mesmo nessa rotina minha atribulada, mesmo ainda não tendo encaixado, né, uma rotina realmente, né, tá fazendo cada dia uma coisa diferente, mas eu preciso que essa minha
vontade de ir à academia, que tem uma contribuição significativa no meu desenvolvimento pessoal, eu preciso fazer com que isso se torne um hábito. E aí eu comecei, né, todo dia de noite. Aí, no caso, para mim, né, que já gosto, já tenho já pratico atividades físicas, né, foi mais fácil tornar aquilo ali um hábito. E aí todos os dias agora eu tenho ido para academia, algumas vezes até um pouco dolorido. Eu fico, às vezes, um dia sem ir, né, para o corpo poder se recuperar, né, devido aí ao tempo que eu fiquei sem fazer atividade física. E aí eu já vejo que faz falta, né, ou seja, já se tornou um hábito até mesmo prazeroso eu ir para a academia e fazer atividade física. O ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte: você precisa, aquilo que você quer que torne um hábito, que é aquilo que contribui para o seu desenvolvimento, você precisa acrescentar aquilo na sua rotina, no seu dia a dia, de forma que você consiga fazer, readaptar o seu cérebro e conseguir fazer aquela atividade de forma mais prazerosa. E aí o seu cérebro, que inicialmente estava numa zona de conforto, né, não querendo mudança, ele passa a ter aquela nova realidade, e aquela coisa que antes era diferente, que era novo, passa a ser rotina, e aí fica mais fácil de você dar continuidade naquele hábito na sua vida. Algum tempo atrás eu resolvi também colocar na minha vida um hábito, né, de fazer meditação, de fazer oração, de fazer uma reflexão, de desenvolver a gratidão. E aí uma forma que eu encontrei de colocar isso na minha rotina foi acordar um pouco mais cedo, né, e fazer todo esse processo, né, todo esse ritual, vamos dizer assim. E hoje, quando eu estou viajando, eu continuo fazendo. Quando eu saio da rotina, né, quando eu estou em outra casa, estou de férias, eu continuo com essa atividade, mesmo que às vezes de forma mais compacta, mais reduzida, mais rápida, mas eu não quero parar de fazer isso, porque eu sei que quando eu parar vai sair da minha rotina, e aí depois para reincorporar no meu dia a dia vai ser muito mais difícil. E é impressionante como quando você não consegue fazer aquilo naquele horário que você separou e deixa para mais tarde, você dificilmente vai conseguir cumprir com aquele seu compromisso. Por isso que eu digo, e por isso que várias literaturas apontam, né, que aquilo que for mais importante para você, que você faça logo de manhã, que você faça logo cedo, porque depois a correria do dia a dia pode te atrapalhar e pode te distrair ou sugar as suas energias, e você acabar chegando no final do dia e vendo que não conseguiu fazer aquilo que você tinha proposto a se fazer e que, a princípio, contribui para o seu desenvolvimento. Se você deixou para o final do dia, quer dizer que você não priorizou, e se você não priorizou e você não fizer, você vai estar sempre na mesma, não vai estar crescendo, não vai estar se desenvolvendo. Tá? E eu aposto que você terminou o ano passado, o ano de 2021, e começou esse ano fazendo algumas promessas, né, idealizando algumas metas, alguns objetivos para esse ano, e que provavelmente nesse primeiro mês do ano, ou você ainda não começou esse seu projeto, ou você já desistiu desse seu projeto. Então por isso que eu falo que cada mudança que você pretende fazer, você precisa dar o primeiro passo agora, no dia de hoje, né, acrescentar na sua rotina. E aí, às vezes, quando você visualiza aquela sua meta, se você não faz um planejamento adequado, você acaba desanimando. Tá? Quer ver um exemplo? Tenho tentado colocar na minha rotina a leitura, né, constante, né, seja diária. Se você não conseguir diária, pelo menos semanalmente, no final de semana, você tem um tempinho reservado para fazer leitura. Mas se você for pensa comigo, se você cada dia separar um tempinho para ler 10 páginas de um livro, 10 páginas de um livro, provavelmente não vai te consumir muito tempo. Isso você pode fazer antes, durante essa meditação que eu falei para vocês, ou até mesmo durante a sua rotina do dia a dia, às vezes durante o tempo que você está lá esperando a condução, no momento que você está dentro do ônibus, no momento que você está aguardando ser atendido em algum lugar. Enfim, quando você coloca na sua rotina essa leitura simples de 10 páginas por dia, você vai ver que no final de um mês você vai ter conseguido ler 300 páginas. Né, que é mais ou menos um livro, até um pouquinho mais do que a média dos livros, que gira em torno aí de 250, 270 páginas. Então você lendo um livro por mês, no final de um ano você vai ter conseguido ler 12 livros. Né? Então imagina a gama de conhecimento, a gama de informação que você vai ter adquirido, que vai ter, de certa forma, contribuído para o seu desenvolvimento. Então se você pensar
como um todo, né, de ler 12 livros em um ano, provavelmente você vai desanimar. Mas quando você fatia aquilo, quando você faz um planejamento, coloca metas intermediárias, você vai ver que é algo alcançável, que é algo factível. Da mesma forma, por exemplo, quando se você tiver como objetivo, por exemplo, perder 12 quilos em um ano, você pode considerar algo muito difícil, mas se você coloca metas intermediárias, perder 1 quilo por mês, você vê que é factível, que é possível, né, você de forma saudável perder 1 quilo por mês e no final de um ano você vai ter perdido aí seus 12 quilos. E assim também é com seus investimentos. Tá? Então, às vezes, você tem lá um objetivo de juntar 100 mil, 500 mil ou 1 milhão, e aí às vezes pode ser um objetivo muito utópico para você, mas se você fatiar, se você traçar objetivos intermediários sempre naquilo que eu já abordei aqui no canal, que é o mnemônico META, né? Sempre de uma forma levantando, identificando objetivos mensuráveis, objetivos específicos, objetivos com prazo para você alcançar e objetivos alcançáveis, você vai ver que você vai conseguir, passo a passo, chegar aí ao seu grande objetivo final. Então trace objetivos, bote eles na sua rotina, no dia a dia, ou semanalmente, ou mensalmente, dependendo do que for, e você vai ver como você vai, aos poucos, se aproximando cada vez mais daquele seu grande objetivo. E aí é importante que você realmente identifique, né, aquela atividade que vai te trazer realmente um crescimento pessoal, um crescimento, um desenvolvimento, né, seja pessoal, seja profissional, seja financeiro, espiritual, familiar, etc. Tá? Eu estou lendo agora um livro que é o Essencialismo, né? E aí ele fala muito que você ser produtivo não é você produzir mais em menos tempo, que é o que a gente pensa muitas das vezes, né? Que eu tenho muita coisa para fazer, eu vou dar um jeito aqui de conseguir fazer tudo isso que eu preciso fazer no tempo que eu tenho, né, no meu dia, nas minhas 24 horas. Mas o livro ele traz, né, a ideia de que o essencialismo não é isso. O essencialismo é você realmente selecionar aquilo que vai te trazer mais resultado e fazer aquilo com alta qualidade. É você convergir aqueles vários esforços para várias atividades e convergir em um só propósito, em um só objetivo, né? A gente também tem relatos aí que as pessoas bem-sucedidas, né, todos os dias de manhã, às vezes até mesmo durante essa meditação ou na noite anterior, fazem ali uma lista daquilo que precisa fazer, né, daquilo que está pendente de ser feito, e aí separa 2 ou 3 coisas daquela lista para fazer naquele dia. Então não adianta você ter uma lista muito grande, você precisa realmente ter prioridades, restringir essencialismo, e o critério que você vai levar para poder selecionar é aquilo que vai te trazer mais resultado para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E aí a gente entra também num outro princípio que talvez você já conheça, que é o princípio de Pareto, né? Ou o princípio 80-20, né? Que surgiu lá no século XVIII, né? Que fala que 20% daquilo que a gente faz produz 80% dos resultados, né? Então, se você tiver isso em mente, você vai chegar à conclusão que a maioria das coisas que a gente faz, pouco resultado efetivo traz na nossa vida. 80% do que a gente faz traz apenas 20% do resultado. Então a gente precisa identificar aquilo que é essencial, aquilo que vai me trazer mais resultado. Quais são esses 20% que vai me trazer mais resultado? E isso pode ser aplicável na sua vida de diversas formas, né? Às vezes você, como empresário, você tem que identificar quais são os 20% dos seus clientes que trazem 80% dos seus resultados. Porque às vezes você pode estar correndo risco, eu vejo isso às vezes com a minha esposa, né, que é autônoma, correndo o risco de estar se dedicando a determinados clientes chatos e que traz um resultado muito pequeno para você, né? O retorno, né, o serviço que você presta ou o produto que você vende para aquele cliente, ele não traz, não tem um peso significativo para você, mas ao mesmo tempo aquele cliente te consome um tempo e uma energia muito grande. E aí você quer ver um outro exemplo? Eu estava aí no ano passado, né, resolvi voltar a estudar inglês e aí consegui, dentro dessa ideia, tornar o estudo do inglês um hábito na minha vida novamente, né, assistindo ali algumas aulas ali 2 vezes por semana, né, de 1h30, então eram 3 horas por semana para estudar inglês. E aí eu estava estudando inglês, o inglês sempre é bom estudar, só que numa análise daquele meu momento, nesse meu momento de vida,
o estudo do inglês, para mim, naquele momento, não traria resultados significativos para o meu desenvolvimento profissional, tá? O estudo do inglês já me ajudou muito, já possibilitou aí, já me ajudou muito em viagens, já possibilitou com que eu morasse fora do país, né? Então trouxe para mim grandes vantagens, mas nesse momento da minha vida, talvez essas 3 horas semanais que eu estava dedicando no estudo do inglês, talvez se eu dedicasse essas 3 horas, por exemplo, em estudo, em aprimoramento, em aperfeiçoamento na parte de investimento, traria um crescimento, traria um resultado muito maior naquele momento do que o estudo do inglês. Então, isso é importante. Às vezes você vai dizer assim, não, tal coisa ela é importante, mas será que ela vai trazer agora para você o resultado mais significativo? Então, reflita sobre isso daí. Aquilo que para você, no seu lado pessoal, no seu lado familiar, no seu lado espiritual, no seu lado financeiro, o que é que vai te trazer os maiores resultados? E aí se dedica a isso daí e, consequentemente, elimine o resto, que às vezes são coisas positivas, são coisas que vão te ajudar, mas não são, pelo menos naquele momento, essenciais. E aí eu parei para pensar na minha vida, né? Se tudo que eu estou fazendo realmente está me trazendo um retorno, se tudo aquilo que eu estou fazendo, se realmente está me trazendo um retorno que compense. E aí eu parei para pensar sobre a produção de conteúdo, sobre a produção dos vídeos, né? Então, essa produção de conteúdo, ela me demanda um tempo grande, né, para você pesquisar, para você gravar, depois para poder editar, para poder carregar, né? E aí, quando eu parei para poder pensar qual era o resultado que eu estava obtendo disso, né? O resultado financeiro atualmente é nenhum, né? Eu não tenho nenhum retorno financeiro em gravar esse vídeo aqui para você. Mas tem também um lado pessoal, que é de compartilhar o conhecimento, de compartilhar a experiência. E aí isso aí também me ajuda a me aprofundar em alguns assuntos de investimentos, né? Que às vezes não é bem aquilo que eu me concentro no meu dia a dia, mas que é interessante e às vezes pode até acender uma luzinha aí de diversificação, etc. Mas também até mesmo nesse lado, pessoal, do prazer, né, do saber libertador, de dividir o conhecimento, também isso não tem trazido grandes resultados. Quando eu vou lá e acompanho a quantidade de comentários, a quantidade de visualizações, eu vejo que é muito baixa. Então, se não me traz retorno financeiro, se no lado pessoal também não traz grandes coisas, então aí eu começo a me perguntar até que ponto a minha dedicação na produção de conteúdos e de vídeos tem trazido resultados interessantes, né? E aí uma das formas de eu ver realmente é através da sua participação, do retorno, dos seus comentários, das suas curtidas, das visualizações. É uma forma de eu ver que eu estou conseguindo alcançar e que talvez eu esteja semeando para poder colher lá na frente outros resultados, mas eu tenho que pelo menos, né, identificar aquilo ali como algo, como uma esperança realmente de me trazer resultados significativos, porque senão eu vou estar perdendo meu tempo, né? E aí a minha esposa realmente, eu posso falar aqui porque eu sei que ela não vai assistir, mas ela não me apoia nessa parte, né, de gravação de vídeo, embora ela também mexa com essa parte, até mesmo tenha se interessado nessa parte de marketing, né? Mas ela não me apoia e uma das razões é essa, né? Que eu me dedico aqui meu tempo, que eu poderia estar me dedicando à minha família e eu fico aqui, segundo ela, né, vamos dizer assim, perdendo meu tempo aqui gravando esses conteúdos aqui para vocês. Então, por isso que é importante, até mesmo para eu poder mostrar para ela e continuar aqui fazendo essas gravações, que eu tenha esse retorno, que vocês mostrem para mim. E uma das formas de vocês mostrarem para mim é curtindo, é comentando, é visualizando, é mostrando para os companheiros, é compartilhando. E aí, para terminar aqui esse vídeo, né, eu quero que você identifique aí na sua vida quais são as distrações da sua vida, aquilo que tem feito você perder o seu foco. É muito importante a gente prestar atenção naquilo que a gente está alimentando o nosso cérebro, a nossa mente. Outro dia eu ouvi uma pessoa comentando isso daí, né, com o que você está alimentando a sua mente. E aí eu parei para pensar, né, e eu percebi que eu estava agora nesses dias, né, de férias, comecei a assistir alguns vídeos, né, e aí o algoritmo do YouTube, o algoritmo do Facebook, ele acaba entendendo que você tem um interesse por aquele conteúdo e ele começa a te encher daquele conteúdo. E aí, se você não tiver uma disciplina, não identificar isso daí muito bem, você vai acabar se atolando de informações que às vezes eram uma curiosidade,
que não te interessam, que não vão te trazer um crescimento muito grande, mas que estão consumindo o seu tempo. Então, às vezes, eu estou ali vendo ali, por exemplo, o Facebook, me deparo ali com anúncio de um apartamento, apartamento é interessante, investimento, deixa eu dar uma olhada. No dia seguinte já começa a chover vários anúncios de apartamento, eu começo a olhar, clicar, quando eu vejo eu já me distraí. E assim também existem vários outros exemplos que eu posso mostrar aqui para vocês de coisas que podem estar te distraindo, consumindo o teu tempo, te afastando e te atrasando nesse seu caminho, nessa sua jornada de crescimento. Então evite distrações, evite coisas que te desviam do foco, é mentalizar aquilo que eu vou fazer naquele dia, quais serão os passos que eu vou dar naquele dia e que vão contribuir para o meu desenvolvimento. E aí, às vezes, com aquilo ali eu já consigo priorizar na minha cabeça aquilo que eu preciso fazer e durante o dia eu já consigo ir eliminando aquilo que realmente está me distraindo e que não traz aí um crescimento significativo. É lógico que você vai ter os seus momentos de lazer, o seu momento de cafezinho, jogando, né, papo fora com os amigos, o seu momento de Netflix assistindo algo que só realmente para relaxar, para distrair, isso daí faz parte. Mas você tem que tomar cuidado para que isso aí não consuma a sua energia, o seu tempo de forma demasiada e que isso não te prejudique na sua caminhada. Então é isso daí, bora crescer, atitude mental positiva, até a próxima.